Bom, Silvio, desconhecido também é como o nome de Felipe Martins foi parar na alfândega lá nos Estados Unidos, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Notícia que está em destaque no site de Oeste com a apuração do jornalista Christian Costa. O caso de Felipe Martins, assessor da presidência para assuntos internacionais do governo Bolsonaro, pode chegar ao parlamento dos Estados Unidos. Uma testemunha com acesso técnico aos sistemas da agência responsável pela segurança alfandegária e migratória americana deverá depor no mês que vem para tentar ajudar a detalhar de que forma foi inserido no sistema o registro de entrada no país em nome de Felipe Martins, datado de 30 de dezembro de 2022. A testemunha será ouvida dentro dos processos que a defesa de Martins abriu nos Estados Unidos para apurar a fraude. Conforme a fonte com quem Christian Costa conversou, as mudanças no sistema ocorreram enquanto agentes da Polícia Federal ligados ao caso estavam em território norte-americano a serviço, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu ouço agora Carlo Cauti. Esse negócio vai dar uma dor de cabeça para muita gente em Brasília, porque esse aí é crime federal e os americanos não estão nem aí de quem, se o responsável é alguma autoridade brasileira, eles mandam prender e aí pede sim a extradição, porque isso daí você está colocando a mão num sistema de controle da imigração que é extremamente delicado para os Estados Unidos, está alterando de forma arbitrar de forma ilegal esse documento, esse sistema informático. Isso dá cadeia nos Estados Unidos. E os americanos não estão de brincadeira com casos como esse. Eles vão procurar quem foi que colocou o nome do Felipe Martins, inclusive de forma, igual um pateta mesmo quem fez isso, é forma realmente ridícula. Se não fosse trágico, seria ridículo, porque conseguiu errar o nome do Felipe Martins e colocou o número de um passaporte vencido, que o Felipe Martins tinha denunciado como perdido, que ele perdeu anos antes, ou seja, é óbvio que as únicas pessoas, a única entidade que poderia saber o número desse passaporte era o órgão emissor do passaporte, que no Brasil é a Polícia Federal. Só a Polícia Federal poderia saber qual era o número de um passaporte vencido e perdido há anos e denunciado como perdido pelo Felipe Martins. Portanto, os americanos sabem que lá aconteceu, nesse caso aconteceu algo muito grave, eles vão atrás até as últimas consequências. Pode demorar um pouquinho, pode demorar o tempo técnico na liturgia normal de um procedimento investigativo americano, mas vai ser o célere suficiente para a gente ver esse desfecho nos próximos meses. E aí vamos ver quem brincou com fogo, de fato, nos Estados Unidos e quem brincou de querer alterar um registro migratório nos Estados Unidos para incriminar de forma falsa e fraudulenta o Felipe Martins, que, lembramos, ficou preso no Brasil por meses, por causa, inclusive em isolamento, por causa disso, uma acusação falsa, e que os americanos vão demonstrar como isso aconteceu. Já são 96 mil telas de olho em Oeste Sem Filtro para ouvir Adalberto Piotto. E a questão especificamente, como o Cauti mencionou, Daniel, é que eu tenho uma invasão ao sistema de segurança interno dos Estados Unidos. De novo, é a soberania americana que foi violada. Você se lembra que quando esse assunto começou, os apressados aqui no Brasil, sobretudo ligados ao governo, disseram não, porque se por um acaso a lei Magnitsky for aplicada contra o Brasil, ou uma decisão da justiça americana referente ao caso aqui, seria uma invasão da soberania brasileira. Não! Primeiro que a lei Magnitsky, se for aplicada, ou qualquer outra sanção, é no CPF, não é contra o país especificamente ou contra uma instituição como o Supremo Tribunal Federal. É um ministro ou outro que, por acaso, eventualmente, os americanos apontem como culpado ou envolvido, ou seja lá o que for. Mas será no CPF. A lei Magnitsky não pune entidades, pune pessoas. São as pessoas, independentemente do número de pessoas, mas serão pessoas. E, de novo, é a soberania americana que foi violada. Imagina só, eu gosto de lembrar esse fato, porque é uma fatalidade que os americanos, claro, não vão esquecer. O 11 de setembro, do ponto de vista histórico e, digamos, no seio da sociedade americana, foi ontem. Aí você vai lá e passa um recado ao mundo que é tão fácil assim você colocar a entrada de alguém, você violar o sistema de entrada alfandegária nos Estados Unidos. Este é o ponto de imigração? Não. Óbvio que isso não vai ficar barato.
não vai ficar, tanto que essa investigação avança e avança da forma técnica que os americanos estão acostumados. Porque uma hora que chegarem à conclusão claríssima, com provas provadas, dentro do devido processo legal dos americanos, na lei americana, que, convenhamos, nesse momento é muito mais clara e garantidora dos direitos dos cidadãos e de todos do que a lei brasileira, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso vai chegar aos responsáveis. Silvio, será que, por um acaso, usaram a criatividade para colocar o nome do Felipe Martins lá na alfândega americana? Pois é, Daniel. Olha, eu acho que o desfecho dessa investigação envolvendo o Felipe Martins tem tudo para se tornar um caso de polícia dentro da polícia. É tudo que a gente pode dizer nesse momento, inclusive com base na nota publicada na coluna No Ponto pelo nosso repórter especial Christian Costa. O Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. O nome dele estava grafado errado, né? Felipe e Felipe. O Felipe provou, ele inverteu o ônus da prova, ele provou que ele estava no Brasil, que ele tinha se deslocado de Brasília para o Paraná, que ele tinha comprovantes de transporte de aplicativo, lanchonete, passagem aérea, depois a operadora de telefone, depois a companhia aérea, ou seja, ele provou a sua inocência. Imagine um processo kafkiano dessa magnitude, alguém ter de provar o tempo inteiro contra a última corte recursal do país que é inocente. Ele não estava provando para um juiz de primeira instância. Portanto, se condenado, ou dependendo do agravante da situação, ele poderia recorrer. Não, ele não tinha a quem recorrer. Ele só tinha como tentar argumentar algo para o ministro Alexandre de Moraes. E tinha a figura do advogado na época, Sebastião Coelho, que era uma pessoa que o Alexandre de Moraes não queria ver pela frente. Vamos falar o português claro. Então, foi uma luta, é uma luta, porque ele ainda está preso a uma tornozeleira eletrônica, muito inglória, mas que em algum momento teremos de assistir a uma reparação do Estado contra um CPF. O que o Estado brasileiro fez com o Felipe Martins. E, ademais, a única acusação que pesa contra ele de ter participado daquela reunião onde foi debatida a minuta do golpe também caiu por terra agora nessa fase de interrogatórios. Então, eu não sei como, e aí não se trata de dizer que o Felipe Martins deveria não estar mais usando neste momento uma tornozeleira. Não, eu não sei como ele não foi absolvido ou, do ponto de vista jurídico, já estar buscando uma reparação por tudo que ele passou. Ele foi torturado.